E, gente, a ação de extinção de condomínio voluntário e arbitramento de aluguéis por imóvel com mais de um proprietário. Nos casos de partilha de bens, seja por separação judicial ou por herança, é comum que um único imóvel permaneça na propriedade de duas ou mais pessoas por algum tempo. Também existe a figura do condomínio voluntário, em que duas ou mais pessoas compram em conjunto um único imóvel. Importante também, é muito comum que este imóvel permaneça sendo utilizado por uma pessoa, seja o cônjuge, seja um dos herdeiros, ou então também um dos condôminos voluntários. O que muitas pessoas não sabem é que isso gera obrigação perante os demais proprietários. A gente vai falar sobre isso agora, sobre a ação de extinção de condomínio e da ação de arbitramento de aluguéis para estes casos, com o Guilherme Colim, que já está aqui ao vivo no estúdio com a gente. Oi, Colim, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Colim, primeira pergunta que eu te faço, para o pessoal entender, o que é um condomínio voluntário? Condomínio voluntário é qualquer circunstância em que um único imóvel tenha mais de um dono. Eu, Guilherme Colim, por exemplo, no meu escritório, nós temos uma sala onde opera o nosso escritório, que foi comprado no nome das pessoas físicas do sócio. Se você for lá no registro de imóveis, pegar pelo endereço do meu escritório, nosso imóvel aparecerá lá. Adquirentes: Guilherme Colim, Luiz Gustavo Ramos e Marcelo de Jesus, que são os meus outros dois sócios. Ali é um condomínio voluntário. Outra situação de condomínio voluntário que eu tenho. Eu me separei alguns anos atrás, eu e a minha ex-mulher compramos alguns imóveis e na partilha um imóvel ficou para nós dois. Se manteve o nome de nós dois. Então, ele tem uma matrícula e tem dois imóveis. Guilherme Colim, que sou eu, e o nome da minha ex-mulher. Esse imóvel está alugado, o aluguel é dividido entre nós dois. É um condomínio voluntário. Embora o condomínio voluntário possa nascer de uma herança ou de uma separação, o direito que trata ele, que regula o condomínio voluntário, é o direito civil, não é nem o direito sucessório e nem o direito de família. Então, nasceu de uma herança, nasceu de uma separação judicial ou nasceu da vontade das partes de comprar um imóvel em conjunto com outra pessoa, o nome é condomínio voluntário. Tá certo. Você falava, Colim, da separação judicial, né? Nos casos de herança, a tendência é que haja uma divisão futura, como você já mencionou. Mas se, por exemplo, a pessoa ficar morando ou usando sozinha esse imóvel nesse meio tempo, como os demais proprietários devem proceder nesse caso específico? Como os demais proprietários devem agir dentro da hipótese de não haver acordo entre eles? Os pais falecem e, normalmente, isso acontece quando um dos filhos ainda está morando naquele imóvel com os pais no momento do óbito. Essa não é a única hipótese, mas é a hipótese mais comum. Ou o casal se separa e um dos membros da relação segue morando naquele imóvel que pertence a ambos. A outra pessoa, o irmão, o co-herdeiro, não precisa ser irmão, é claro, ou o cônjuge, ele pode notificar aquele que está usando o imóvel para pedir o arbitramento de aluguel. Tecnicamente, existe uma discussão se deve ser pedido a cobrança de aluguel ou a indenização pelo uso exclusivo do imóvel. Mas isso é uma questão técnica muito específica. Então, para facilitar, a gente fala o cônjuge ou o herdeiro ou o condômino voluntário que seja, notifica o outro que está usando o imóvel pedindo que ele pague algum valor pelo aluguel na proporção da sua propriedade. Ou então ele pode formular o mesmo pedido dizendo que ele deseja extinguir aquele condomínio. A pessoa que está utilizando o imóvel poderá concordar, e aí não tem ação judicial, ou poderá não concordar. E a discordância poderá ser quanto ao valor ou quanto à própria extinção do condomínio ou quanto ao próprio pagamento daquele aluguel ou daquela indenização. E aí a ação cai no judiciário. Normalmente, quem está utilizando o imóvel de maneira unilateral não tem muito para onde correr, porque a propriedade, que não é só dele, deve gerar uma remuneração
para os outros proprietários que não estão utilizando aquele imóvel. Isso como regra geral, é claro. Então, respondendo, primeiro passo, notificação extrajudicial. Caso não haja acordo, não haja aceitação, uma ação judicial de extinção de condomínio ou de arbitramento de aluguéis. A notificação extrajudicial é um requisito. Falando no juridiquês, já traduzindo, um dos requisitos de qualquer ação judicial é a pretensão resistida. Então, vamos imaginar, a pessoa está ocupando um imóvel, o meu irmão, digamos, ou a minha ex-mulher está ocupando um imóvel que é meu também. Se eu entrar direto com uma ação judicial de arbitramento de aluguéis, de indenização ou de extinção de condomínio, eu não dei a ele ou a ela a chance de resolver o assunto de maneira extrajudicial. E isso poderá ser a diferença entre o sucesso ou o insucesso de uma demanda. Certo. Isso vale também, Colim, para o caso, por exemplo, duas pessoas compram um imóvel em conjunto. Digamos assim, nós compramos um imóvel e depois... Eu e tu. Exato, eu e você. Depois de um tempo, apenas eu ou apenas você fica utilizando esse imóvel. Serve da mesma maneira? Serve da mesmíssima maneira. E nesse caso, é mais evidente ainda, é mais óbvia a necessidade da notificação judicial. Porque no caso de uma separação, por exemplo, é comum uma situação de tolerância, é mais comum, né? Uma questão de tolerância do ex-marido, da ex-mulher com seu ex-cônjuge. Numa situação de família, agora, vamos imaginar, a pessoa falece, deixa 2 filhos e um fica morando no imóvel. Aquele que está morando no imóvel tem uma relação de parentesco com o outro herdeiro. Então, muitas vezes, ele não imagina que o seu irmão pleiteará uma indenização pelo uso unilateral do imóvel, vamos imaginar. Uma relação entre 2 pessoas, entre 2 particulares, uma relação que já nasceu normalmente com interesse de investimento profissional, em que não há esta questão afetiva, parece ainda mais evidente a necessidade de fazer essa notificação extrajudicial. Porque existe o acordo de boca, né, o acordo verbal, em que eu compro um imóvel junto com outra pessoa, mas tem um contexto aí que justifique que eu fique ali. Na realidade, cada hipótese tem as suas peculiaridades. E a notificação extrajudicial é um requisito em todas. Tá certo. Em caso, você falava também, Colim, de divórcio ou herança, não é possível que as partes envolvidas prefiram deixar o imóvel em nome de ambos? Aí algum deles pode mudar de ideia depois, no momento posterior? Exatamente. E isso é muito comum. Como eu mencionei lá na primeira pergunta, é o que aconteceu na minha separação. Eu e a minha ex-mulher optamos, vamos deixar este imóvel em condomínio conosco. A metade do imóvel é meu, outra metade é dela. Eu fiz isso 5 anos atrás. Até o momento, eu estou muito satisfeito com isso e ela também. No nosso caso, nós tivemos uma combinação que funciona. Onde é que está a vantagem de fazer isso quando as pessoas têm uma relação civilizada? Onde é que está a vantagem de fazer isso? Vender um imóvel no meio de um inventário ou durante uma ação de partilha de bens em uma separação, às vezes atrapalha a negociação com o comprador. Às vezes, a dinâmica da ação judicial em inventário ou separação, ela costuma ser menos ágil do que a dinâmica de uma negociação direta. Então, quando existe uma relação civilizada entre ex-marido e ex-mulher, ou entre os irmãos, os herdeiros, é muito comum se optar. A gente encerra o processo de inventário, a gente encerra a partilha, o imóvel vem para o nosso nome, aí acabaram-se os processos. E aí, então, nós venderemos, ou nós alugaremos, ou nós faremos aquilo que nós combinarmos entre nós, dentro da lógica comercial, dentro da lógica de negócio. Mas, lembro, isso é recomendável quando há diálogo, confiança mútua entre os membros daquela relação. Senão, a proteção do Poder Judiciário talvez evite uma segunda demanda, uma segunda dor de cabeça. Certo. E caso o proprietário deseje vender o imóvel e dividir o dinheiro, digamos que ele não está focado ali no ganho com o aluguel, e sim ele quer o valor desse imóvel, como é que fica?
é ação de extinção de condomínio. Se faz a notificação pedindo para que aquele outro proprietário se posicione sobre o seu interesse em comprar o imóvel, a parte do imóvel de quem deseja vender. Existe o direito de preferência, então vamos imaginar que você tem um apartamento junto com sua ex-mulher ou junto com seu irmão, ou que você comprou em sociedade com alguém. E aí agora você deseja vender a sua metade. Esse apartamento não importa o valor, pode ser barato ou caro. Você deseja vender a sua metade. Você deve respeitar o direito de preferência do condômino voluntário. Deverá notificá-lo a começar por aí. Segundo, caso o condômino voluntário não deseje comprar a sua metade, você poderá vender apenas a sua metade. Só que a gente sabe que na prática isso é muito difícil. Na prática, vender metade de um imóvel é difícil, porque poucas pessoas querem comprar meio imóvel ou uma fração de um imóvel. É tecnicamente possível, mas é comercialmente difícil. Aí você verifica que você não consegue vender a sua metade do imóvel. E o outro proprietário, seu irmão, sua ex-mulher, seu ex-marido ou quem for, também não deseja comprar a sua metade. E você também não deseja comprar a metade dela, seja porque não se acertaram no preço, seja porque ela não deseja vender. Vai sobrar a ação judicial. Ajuiza-se uma ação de extinção de condomínio. O primeiro passo, o juiz citará, é claro, o réu, e o réu contestará a ação dizendo alguma coisa. O que ele dirá? Que concorda ou que não concorda com a venda. Que concorda com a venda, mas não concorda com o valor, por exemplo. A primeira tentativa é a venda direta. Se tenta chegar num valor, se as partes não chegarem num consenso quanto ao valor, vai para uma avaliação judicial. Aí já começam os custos, uma avaliação judicial não é barato. É feita a avaliação judicial, as partes não se entenderam. Em algum momento o juiz vai ter que bater o martelo. Um acha que o imóvel vale 300 mil, outro acha que vale 500. O juiz vai lá e bate o martelo no valor tal. É feita a tentativa de venda direta. Não se consegue fazer a venda direta, porque uma parte fica sabotando a outra, porque as partes estão muito beligerantes, por exemplo. O juiz pode dar um alvará, uma ordem judicial autorizando a venda para o autor da ação. Aí o autor da ação não conseguiu vender, por questões comerciais, porque o imóvel tem pouca liquidez, não interessa. Aí, em último caso, o imóvel vai para leilão. E aí tem mais custos, tem a comissão do leiloeiro, por exemplo. E aí se divide o dinheiro apurado. Não é algo economicamente vantajoso, mas às vezes é a única solução que resta. Exato, Colim, essa é a minha última pergunta para você. Você bem falou do leilão. Não costuma ser prejudicial para o vendedor? Costuma ser muito prejudicial. O leilão, ele é uma forma de venda que, na maioria das vezes, ele atrai pessoas que estão lá tão somente porque querem comprar algo por preço inferior ao de mercado. Se eu tenho um imóvel de 600 mil reais e eu coloco um anúncio nas redes sociais, hoje não se usa mais classificados de jornal, mas não importa, eu coloco numa imobiliária, eu tenho chance de vender o imóvel pelo valor de mercado. Mas se o imóvel for a leilão, quem é que vai estar lá no leilão? O cara que vai no leilão, ele não quer pagar o valor de mercado. Ele deseja pagar um valor inferior ao de mercado, justamente para ter uma vantagem, porque a venda por leilão, ela, em alguns é aceito parcelamento, outros não, mas de qualquer maneira, o leilão ele é um chamariz para investidores. Não bastasse a depreciação do imóvel no leilão, que é uma tendência, não é uma regra, mas é uma tendência, existe a comissão do leiloeiro, que não é pequena. Então, eu tenho um imóvel de 600 mil reais. Aí, eu tenho uma parte de um imóvel de 600 mil reais com minha ex-mulher, com meu irmão, ou com quem quer que seja. Vamos para a ação de extinção de condomínio. Esse imóvel de 600 mil reais, ele não será arrematado por 600 mil. Muito provavelmente ele será arrematado por 500, 450 ou 400 mil, talvez até menos. E aí, sobre o valor do arremate, ainda tem que descontar a comissão do leiloeiro, que pode variar bastante. E aí, aquele patrimônio de 600 mil reais, valor de mercado,
ele é reduzido para uma fração, muitas vezes, um pouco superior à metade dele. E aí sobre esta metade o valor será dividido entre os condôminos. E é por isso que o leilão, na ação de extinção de condomínio, ele é utilizado como última alternativa. Tá certo. Muito obrigada, viu, pelas informações, Colim, trazendo aí informações sempre importantes e esclarecedoras. Agradeço a tua companhia.